Boa noite. Hoje a gente está encerrando a nossa série sobre ser discípulo. Então, ao longo desse mês de março, nós vimos a importância do cristão entender que ele não está aqui como um membro, ele não está aqui como um associado, ele não está aqui como um participante, como uma pessoa que faz parte de uma multidão de pessoas, mas que ele foi chamado por uma vida próxima do seu mestre, que é Jesus, por uma caminhada especial. Então, ser discípulo é conhecer Jesus, não conhecer de informação, não conhecer de ler alguma coisa, mas é conhecer de experiência, de vivência, de andar junto, de ter um entendimento, a revelação de quem é Jesus, o seu mestre. É amar a Jesus acima das pessoas, acima dos bens, acima dos desejos pessoais, é amar Jesus acima de tudo. E também é querer se parecer com Ele. Quando você gosta muito de uma pessoa, quando você é fã de alguém, você se referencia nessa pessoa e você se espelha nela. Você quer reproduzir na sua vida características dela em você. E um discípulo é alguém que caminha perto de Jesus e quer que a vida de Jesus transpareça por meio da sua. Então nós somos desafiados a ser discípulos de Jesus. Mas só que o discípulo ele não para aí. Ele não é apenas alguém chamado para ser. Ele é chamado para fazer também. Jesus, em Mateus 28, versículo 19, ele fala: Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardarem tudo que eu ensinei, e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então havia um entendimento de que o discípulo, ele não se limitaria a caminhar perto do mestre, a aprender princípios, ter uma boa conduta, mas ele também ia reproduzir isso. Ele levaria adiante a mensagem. Então Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz: olha, eu quero que vocês espalhem tudo isso que vocês receberam. Há um chamado de Deus, uma comissão de Deus, algo que Deus espera da sua igreja nesse mundo, que é levar adiante essa consciência de que novos discípulos precisam ser formados. E essa tarefa não é apenas de um pastor, 2 pastores, líderes, é algo que Jesus direciona a sua igreja. Porque senão nós não teríamos como dar conta de fazer discípulos de todas as nações, nem aqui a gente consegue dar conta de fazer tudo isso. Porque a tarefa é grande, o empenho é grande. Então eu preciso de 2 pastores aqui. Vem cá, Johnny e Adriano, por favor. Corre aqui. A gente já fez essa brincadeira uma vez. Então eles vão receber o chamado de Jesus para discipular vocês. Então, cada pessoa que eles encostar, vai ficar em pé. Então vocês têm aí 30 segundos para encostar no maior número de pessoas. Tu fica com a direita, tu fica com a esquerda e elas têm que levantar. Tá? Então cada pessoa tocada é uma pessoa discipulada. Vai lá, já. 30 segundos. Você que foi tocado, fica em pé. Acabou. Vem. Voltem aqui para frente. Então eles com muito esforço, muito empenho, conseguiram discipular vocês. Mas muitas pessoas ainda ficaram sem receber cuidado, sem receber instrução. Pode sentar. Agora, de novo, a mesma dinâmica, mas quem eles tocarem, vai tocar em outra pessoa. E quem receber um toque, fica em pé e toca em outra pessoa. Então, entendeu? Eles tocam nela, ela pode tocar em outra pessoa e assim vai. De novo. Já. Quem for tocado, toca em outras pessoas também. E vai ficando em pé. Quem foi tocado vai ficando em pé e toca em outras pessoas. Quem recebeu um toque pode tocar e quem recebeu um toque pode levantar e tocar em outras. Uma salva de palmas para eles. Em 10 segundos eles discipularam a igreja inteira. Pode sentar. Em 10 segundos, olha que milagre, a igreja inteira foi discipulada. Qual é o entendimento desse princípio? É que isso não foi feito para ser responsabilidade de 1, 2 pessoas, 5 pessoas. Isso foi algo distribuído para todos nós, porque senão não tem como a igreja dar conta de discipular as nações, ganhar pessoas. Nós temos que ter essa consciência: eu sou um discípulo de Jesus, eu quero me parecer com Ele, mas eu preciso levar adiante essa mensagem. Eu fui chamado para investir a minha vida em outras vidas. E se tem alguma coisa que vale a pena, alguma coisa que é eterna, é influenciar outra pessoa, pois ela pode me acompanhar para a eternidade. E como que a gente consegue ter esse cuidado? Que coisas que Jesus nos ensina que podem ser entendidas de forma prática para facilitar o meu trabalho de fazer discípulos? Pois esse é
uma responsabilidade minha. Jesus dá orientações de posturas, atitudes, coisas que eu devo fazer para facilitar esse processo de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Eu quero que você esteja aberto hoje para dizer: Deus, existem pessoas ao meu redor, pessoas na minha célula, no meu ministério, que eu posso exercer cuidado, pastoreio. Eu posso, de alguma forma, ajudá-las a serem discípulos de Cristo melhores. A gente viu aqui na brincadeira que se isso acontecer, todo mundo que será bem cuidado, bem protegido, bem pastoreado. A gente precisa da sua ajuda, a gente precisa que você entenda isso. Então Jesus tem alguns princípios lá em João, capítulo 21, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele vai ao encontro dos discípulos que eles se afastaram. Aquele momento onde Pedro assumia a liderança do grupo para dizer: olha, Jesus morreu, a gente não tem mais esperança. Eles não tinham noção do que Jesus dizia quando falou que ressuscitaria. Então eles se afastam. Então é aquela passagem onde você vê que Jesus vai ao encontro deles no Mar da Galileia. Eles estão pescando, não pescam nada aquela noite inteira. Jesus vai na praia, diz: lancem do outro lado a rede. Eles lançam a rede, pegam peixes, vão à praia. Pedro reconhece Jesus, vai ao encontro dele. Eles participam de um almoço com Jesus ali na beira da praia, um peixe na brasa, pães. Tem aquela cena onde Jesus diz: Pedro, você me ama? Repete 3 vezes. Pedro diz que não consegue. Jesus diz assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Aquela história que todos conhecem. Que princípios há ali que nos ensinam como cuidar de pessoas que estão ao nosso redor, sob nossa responsabilidade? Você líder de célula, você líder de ministério, você papai, mamãe, você do ministério infantil, você que tem pessoas próximas de você, que você pode exercer influência. Como você, como um discipulador, alguém que faz discípulos, pode abençoar vidas. Então, antes disso, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Santo Espírito, nós clamamos pela Tua ajuda, pela Tua unção, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedimos entendimento, revelação, e que nesse instante o nosso coração se abra para o entendimento de que nós precisamos investir a nossa vida em outras vidas. Que esse chamado não foi, Deus, restrito a um grupo de pastores, a uma liderança pequena, mas ele foi dado à igreja do Senhor Jesus. E todos aqueles que se consideram igreja de Jesus têm sobre si uma responsabilidade, um chamado, uma missão de fazer discípulos, de levar a mensagem adiante, de reproduzir em suas vidas aquilo que Jesus fez, investindo por meio do amor, do cuidado e da atenção em pessoas. Pai, repreende toda distração, repreende toda interferência maligna, e que somente a voz do Senhor seja liberada em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos porque eles se afastam. Chega um momento, depois da morte de Jesus, que os discípulos perdem a esperança porque ficam desnorteados. Pedro fala assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então, quando Pedro fala, eu vou pescar, quando você olha o original grego ali, dá a entender assim: eu vou voltar à minha antiga vida. A vida que eu tinha como pescador, como empresário de pesca, vai ser isso que eu vou retomar. Então Jesus morreu, nós não temos mais esperança. Continuar investindo na nossa vida nisso é em vão. Então eu vou voltar para a vida que eu tinha. E quando Pedro fala isso, ele é o cara mais influente que tem no grupo. Então dos 12 ele é a pessoa de voz ativa, ele é a pessoa impetuosa. E quando ele toma uma ação, os outros geralmente vão atrás. E quando Pedro fala, vou voltar para a vida que a gente tinha de pescador, os outros falam assim: a gente vai junto então. A nossa historinha aqui acabou, não tem mais para onde ir, perdemos o nosso líder, então vamos com você, não temos para onde ir. Então ali era um indício de que eles estariam voltando para a vida antiga. E existem no nosso meio pessoas que são vacilantes, que a gente sabe que caminham conosco na célula, nos ministérios, no culto, na igreja. Pessoas que, dependendo da situação, ela volta para onde ela estava. Ela não tem um caminhar linear de crescer, crescer, crescer. É altos e baixos. São momentos onde a pessoa está aqui, mas acontece alguma tribulação na família, ela já não vem, ela perde o emprego, ela já desiste. A pessoa não consegue ter uma firmeza no caminhar. E o nosso desafio, assim como Jesus, é ir ao encontro de discípulos vacilantes. Quem é que você nota que estava entre nós há algum tempo atrás e você já não vê mais a pessoa em nosso meio? Se você percebeu isso, o Espírito está dizendo: olha, liga para essa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa. Você tem influência para abençoar essa pessoa por meio da sua amizade, da sua liderança. Você pode ir ao encontro de pessoas que estão vacilando, pois o vacilar na fé é algo comum.
Não é algo, é uma aberração, não. Muitos cristãos, a maioria dos cristãos no começo tem períodos de vacilo, onde uma hora estão bem, outra hora não estão e precisam de ajuda, precisam de pessoas que vão ao encontro. Eles resolveram voltar para a vida anterior, largar aquilo que Jesus propôs, mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus estava lá de manhã na praia. E eles não reconheceram Jesus ali. Talvez as pessoas não te reconheçam na sua atitude, naquilo que você está fazendo, mas vá ao encontro. Tenha esse coração disposto a se doar um pouquinho para aquele que é um pouco mais fraco na fé. Aquela pessoa que precisa de apoio, que precisa de ânimo, precisa de alguém ali ligando, falando, convidando, chamando. Senti a sua falta ontem. Nós precisamos de pessoas que vão ao encontro de discípulos vacilantes. E continua o texto. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Jesus estava ali entendendo que eles precisavam de alimento. Eles precisavam de algo. Eles ficaram a noite inteira lá, tentando pegar alguma coisa e não pegaram nada. E quando eles vêm ali ao encontro de Jesus, Jesus ele está preocupado com o bem-estar deles. Você que já caminhou um pouquinho mais na fé, você que já é batizado, você que já tem 1 ano de igreja, 1 ano e meio de igreja, 2 anos, você já consegue prover o mínimo possível para uma pessoa que está chegando aqui pela primeira, pela segunda vez. Você tem um testemunho de vida, você tem versículos que saltaram aos seus olhos e alimentaram você, você tem ali experiências de oração que você fez e Deus atendeu você, você tem a capacidade de prover alimento para aquele que está chegando, aquele que está iniciando. Estamos começando aqui um curso para novos membros. Então é nessa semana que começa ou na outra? Na outra semana. Então vamos ter aqui turmas na quarta-feira e no domingo, onde você vai poder, você que está começando, receber alimento. Vai ser uma classe, vai ser um grupo para prover esse alimento, mas a gente não quer limitar isso a um grupo formal. A gente quer que aquele que já recebeu Jesus, já tem uma instrução, um caminhar básico, possa, por meio da sua disposição, do seu entendimento de que é um discípulo de Jesus que precisa fazer outros, se dispõe a prover alimento para quem precisa. E quando eles chegam lá na praia, Jesus está lá com um peixe, com pães. Aquilo ali provavelmente foi um milagre, pois não tinha padaria aberta naquela hora, não tinha peixaria aberta. Eram por volta de 5, 6 horas da manhã. E Jesus, miraculosamente, ele provê um milagre e tem um alimento ali para oferecer àqueles discípulos. Mas um pouquinho antes disso, antes deles chegarem à praia, Jesus dá uma instrução para eles. Porque eles ficaram a noite inteira sem pegar nada. Jesus viu aquilo lá. Eles estavam reclamando. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. A pesca é maravilhosa. A segunda pesca é maravilhosa. A primeira foi quando Pedro foi chamado para o ministério. E aqui é a segunda, quando Pedro vai ser restaurado. Então, Jesus está ali como alguém que foi ao encontro deles, alguém que estava provendo alimento para eles, mas também alguém que estava dando orientação a eles. Jesus, o grande mestre, é aquele que nos orienta, mas é aquele que nos instrui a orientar outras pessoas. Você também pode ajudar pessoas na prática do seu ministério, você pode ajudá-las a fazer um pouquinho daquilo que você faz. Estamos tendo uma experiência maravilhosa nas células agora, onde muitas células estão experimentando compartilhar o momento da palavra, onde cada semana uma pessoa diferente do líder está compartilhando e trazendo a palavra. Quem já teve essa oportunidade na sua célula? Levanta a mão aí. Então, algumas pessoas já tiveram essa oportunidade, você vai ter também. Então tem sido maravilhoso, porque o seu líder te dá o material, você cresce, você aprende, você se envolve, você recebe uma orientação de como fazer. Pessoas que nunca trouxeram uma palavra no grupo estão tendo a oportunidade de falar, de aprender, de vir aqui conosco tirar dúvidas durante a semana e aprender. Olha, esse texto eu não entendia dessa forma, agora eu entendo. E ela vai e passa para o grupo, e tem sido bênção, maravilhoso. Você foi chamado para trazer orientação, gerar oportunidade, pois o ministério não está restrito para poucas pessoas. Deus quer fazer de você um multiplicador. Deus quer te usar como multiplicador. E o que mais? Quando eles estavam lá no barco, os peixes vêm. Imediatamente, um discípulo dentro do barco, ele toma consciência do que estava acontecendo. Então qual é a cena? Jesus morreu, eles não tiveram conhecimento da ressurreição, foram lá para a vida de pesca novamente. Na praia tem um homem lá berrando com eles, perguntando se eles pegaram alguma coisa, eles falam que não. Eles jogam a rede do outro lado, de acordo com a orientação desse homem. Os peixes vêm. Então Pedro se toca do que está acontecendo.
O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Então estava lá Simão, peladão no barco, pescando. Passou a noite inteira lá naquele calor. Então eles estão lá pescando, fazendo o trabalho deles, jogam a rede, os peixes vêm. Daí João, o discípulo a quem Jesus amava, mais próximo, reconhece: olha, Jesus. Pedro, ouvindo aquilo, mesmo tendo traído Jesus 2 dias atrás, 3 dias atrás, ele sente no seu coração uma atração de ir ao encontro de Jesus e estar na presença dele. Porque havia essa proximidade, havia esse vínculo de atração. Então você é chamado a atrair o coração do discípulo para perto. Seja uma pessoa que atrai outras pessoas. Seja uma pessoa agradável, uma pessoa positiva. Seja uma pessoa que motiva, que põe para cima, que inspira fé. Por que a gente não gosta de estar perto de pessoas negativas, pessimistas? Porque elas nos colocam para baixo. Elas nos levam para longe de Deus. Elas oprimem a nossa fé. Mas quando uma pessoa é atraente, no sentido de magnetizar outras pessoas, é porque ela anima, ela inspira, ela coloca fé, ela incendeia o coração das pessoas. Então você é chamado a ser uma pessoa atraente. Jesus nem falou que era ele, mas ao perceberem que era Jesus, Pedro se lança no mar e vai correndo ao encontro dele. Porque havia essa atração. Que o Espírito brilhe em você de tal forma que pessoas no seu serviço, na sua célula, na sua família, sejam atraídas a conversar com você. Nossa, como o fulano tem um papo agradável. Como essa pessoa é simpática. Como eu sinto uma luz perto dela quando eu estou conversando com ela. Como é bom ficar no mesmo ambiente que você. Que esses sejam testemunhos que você dê. Você possa ser uma pessoa que irradia a luz de Deus. Ilumina o ambiente onde você está. Você traz um sabor diferente, pois somos sal da terra e luz do mundo. As pessoas precisam sentir isso, ver isso. E nós somos chamados para ser pessoas atraentes. Atraia seus discípulos, atraia pessoas que você quer ganhar para Jesus. E quando você atrair essas pessoas, seja uma pessoa que faça algo específico. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Seja uma pessoa que vai aquecer os seus discípulos. Seja aquela pessoa que vai determinar um nível espiritual elevado de fervor, um nível espiritual elevado de fé, um nível espiritual elevado de expectativa. Alguém ali que vai determinar o rumo da situação. Eles chegaram, estavam ali molhados, chegam, tem uma fogueira, se sentam ao redor daquela fogueira. Muitas coisas passando pela mente, pois também foi perto de uma fogueira onde Pedro negou Jesus. Então aqueça o coração das pessoas. Tenha dentro de você um fogo. Tenha dentro de você um ânimo. Tenha dentro de você uma chama viva. Para que isso possa se espalhar, isso possa contagiar, isso possa incendiar. Não seja alguém tão frio ao ponto do seu discípulo, a pessoa que você está ajudando, tem que ajudar você. Levantar você. Que às vezes a gente pede para alguns ajudar pessoas e ela que tem que ser ajudada. Porque ela fica numa situação de ali, se deixar ela desvia o outro mais ainda. Então seja o que aquece, não o que esfria a pessoa, não o que desmotiva a pessoa, não o que condena a pessoa. Então Jesus mesmo já tendo pão, já tendo peixe ali, ele fala assim no versículo 10. Tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Jesus já tinha pão, Jesus já tinha peixe, Jesus já tinha o almoço pronto. Mas Jesus fala assim, olha, peguem esses peixes que vocês conquistaram aí, que vocês pegaram por meio da graça de Deus, do milagre de Deus, e tragam aqui, vamos colocar na mesma roda. Jesus estava celebrando e reconhecendo com eles as conquistas. Mesmo Jesus já tendo aquilo que era suficiente e necessário. Ele diz, traz o que você conquistou, traz o que você conseguiu. Ele estava reconhecendo, olha, vocês também tiveram êxito, vocês também tiveram sucesso, vocês também têm algo a oferecer. As pessoas carecem de parcerias, de companheiros, de amigos, discipuladores, pessoas que estão ali junto delas para reconhecer pequenos progressos ao longo da sua vida. Às vezes é uma prova, às vezes é um quilo perdido, às vezes é um exame que deu bom, às vezes é uma situação que a pessoa conseguiu vender aquilo que ela estava há muito tempo querendo vender e não conseguia. As pessoas são chamadas a, de alguma forma, expressar realizações. E quando encontram parceiros para participar disso, você ganha o coração da pessoa. Você ganha a amizade da pessoa, você ganha a influência sobre a vida da pessoa. Você consegue levar ela a um caminhar com Jesus mais profundo. Você gosta de ser reconhecido, sim ou não? Sim. Nós temos essa necessidade, essa ânsia. Isso não tem nada de errado.
Jesus elogiava pessoas, elogiava a fé das pessoas, Jesus elogiava comportamento, Jesus elogiava conquistas, Jesus incluía as pessoas. A gente é chamado para fazer isso também. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Então eles trazem os peixes, Jesus pega aquilo que já tinha ali, e Jesus pega e entrega a eles o alimento. Jesus foi o primeiro a servir. Nós somos chamados a ser os primeiros a servirem. Líderes, pastores, discipuladores, pessoas que estão exercendo influência sobre alguém, não foram chamados para serem servidos, mas para servir. Para orar por você, para interceder por você, para dar uma palavra a você, para te ajudar numa mudança, para te ajudar numa situação difícil, para trazer orientação, conselho, para te ajudar a limpar a casa. Uma doença pegou, a mulher ganhou neném, precisa de ajuda. Coisas que envolvem o serviço, o fazer, as mãos. Não é nenhum demérito você se oferecer para ajudar alguém a limpar a casa, consertar o carro, fazer algo pela pessoa. A gente vê Jesus servindo, lavando os pés dos discípulos, oferecendo comida, sempre se doando. Essa é uma mentalidade onde a gente quer cultivar aqui. Líder é aquele que serve, discipulador é aquele que serve, ministro é aquele que serve. Servimos a Deus e as pessoas. Versículo 14. João fala assim: e esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Ele ia fazendo aparições, depois ele aparece mais vezes ainda fica quase 40 dias sobre a terra, dali em diante. Jesus era alguém que, mesmo tendo passado 3 anos e meio com os discípulos, ele ainda voltou, quando ressuscitou, e continuou aparecendo várias vezes e passando muito tempo com eles. Porque Jesus gostava de estar com os discípulos. Que Deus te dê alegria de estar com aquelas pessoas que você tem responsabilidade. Que seja um momento agradável, onde você vai rir junto, onde você vai comer junto. A gente come muito junto, né? Onde a gente vai poder ter alegria juntos. A gente vê Jesus comendo com eles o tempo inteiro. Qual foi a última vez que você comeu com as pessoas que você ministra, que você quer ajudar, que você quer evangelizar, quer discipular? Faz um discipulado na padaria, faz um discipulado numa cafeteria, na lanchonete. Vai ser muito mais produtivo, de barriga cheia a gente recebe melhor o alimento espiritual também. Então é ter esses momentos de gosto, de estar junto, de ver um filme junto, de ir no shopping junto, de ir no cinema junto, de sair junto, ir na praia junto. Ter esses momentos de estar, nem sempre só para ensinar, falar, mas para estar junto, ouvir, caminhar junto, desfrutar dessa presença. Versículo 15, depois de comerem, então primeiro comeram, encheram a barriga. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E você conhece a história que Jesus pergunta 3 vezes, Pedro responde 3 vezes, dizendo: Senhor, eu gosto do Senhor. Ele não consegue falar nas mesmas palavras que Jesus pergunta. Jesus pergunta se ele ama, Pedro responde que gosta. Não consegue ter o mesmo nível. E Jesus fez aquilo de propósito, para restaurar Pedro e recuperar a vida dele, pois ele tinha negado Jesus e estava se condenando por isso. Então Jesus nos ensina que a gente é chamado a confrontar em amor. Você não vê Jesus falando: Pedro, por que você me negou? Que vacilão que você é. Logo tu, que bati no peito e dizia que não ia me abandonar, você não vê em nenhum momento Jesus condenando, Jesus apontando o dedo, Jesus fazendo qualquer tipo de ação que coloque Pedro para baixo. Jesus leva Pedro a pensar e a refletir, mas em amor. Pedro, você me ama como você achava que me amava? Ele vai refletir: não era o que eu pensava, é bem menos. Fale em amor. De preferência fale depois que a pessoa está de barriga cheia, não está mais com outras preocupações. Fale em amor, fale com carinho. Você não precisa ser grosso ao exortar, você não precisa ser ríspido, você não precisa ser duro, não precisa ser fechado. Você pode ser amável. Pode ser uma pessoa que vai levantar a pessoa que está ali, de alguma forma vacilando, mas de um jeito amoroso, cuidadoso, carinhoso. Pois Jesus é graça, Jesus não é legalista, Jesus não é aquele que condena e atira pedra. Então, depois Jesus fala: cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. E então disse: siga-me. Mesmo Pedro não conseguindo dar o amor que Jesus esperava que ele desse, ele disse: Pedro, está tudo bem, a gente vai caminhar a partir daqui.
Então, a partir daqui, você tem uma missão, você tem um propósito. Cuide dos meus cordeirinhos, cuide dos meus discípulos. Pastoreie as minhas ovelhas. A igreja vai crescer muito, vai precisar de um referencial. E você está aqui como esse referencial. Você precisa assumir a sua posição. Então Jesus estava redirecionando e reavivando a missão de Pedro. Às vezes a pessoa vacilou e acha, não posso mais exercer ministério, não posso mais me envolver com a igreja, acho que isso que eu fiz é algo que manchou a minha imagem, isso é algo que não vai dar certo. Ou a pessoa não teve êxito naquilo que ela se decidiu a fazer. Mas nós somos chamados a redirecionar e reavivar o chamado e a missão dentro do coração das pessoas. A colocar as pessoas de pé e dizer, olha, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus não te abandona, Deus te levanta, Deus ainda quer usar a sua vida em muito. Porque há nações inteiras para serem discipuladas. Há almas inteiras que precisam do alimento espiritual e você é instrumento de Deus. Que o amor de Deus nos enche, a gente entenda que a gente precisa ser discípulo e precisa fazer discípulos. Curva a sua cabeça. Pai, mãe, você é o discipulador e o pastor do seu filho e da sua filha. Você é chamada ao encontro deles quando eles vacilam. Você é chamada a prover alimento espiritual para eles, a dar orientação prática para as suas vidas. Você é chamada a atrair o coração deles, a aquecer, a celebrar cada conquista, a servi-los, a gostar de estar com eles, a confrontar em amor, a redirecionar suas vidas, reavivar seus propósitos. Da mesma forma, cada líder aqui, de célula, de ministério, cada membro da diretoria, conselho pastoral, cada membro da igreja, que ainda não tem um cargo formal, uma ocupação formal, você é chamado por Deus a ouvir aquilo que Jesus nos ordenou em Mateus 28:19, ide fazer discípulos, ide reproduzam aquilo que vocês receberam. Não apenas sejam meus imitadores, façam imitadores. Leve adiante essa mensagem. Levem mais pessoas com você para a eternidade. Espírito Santo traz à mente de cada homem e cada mulher aqui essa noite pessoas, nomes, rostos, de vidas que devem ser influenciadas por eles, que precisam de um telefonema, que precisam de uma palavra, que precisam de um estudo bíblico, que precisam de um acompanhamento, que precisam de uma visita, que precisam de uma cesta básica, que precisam de uma ajuda. Fala, Senhor. Levanta aqui na igreja da família cristã uma igreja que faz discípulos mais e mais. Não apenas membros, não apenas pessoas que aderiram a uma igreja, mas pessoas que entenderam que devem se parecer com Jesus e levar isso adiante. Levar isso adiante. Equipe de louvor pode nos ajudar, por favor? Coloque-se de pé. Você tem na sua vida um remédio que é capaz de ajudar uma pessoa a não passar a eternidade longe de Deus. Você tem na sua vida uma mensagem que traz libertação, que reaproxima as pessoas de Deus, que traz paz ao coração aflito, angustiado. Você tem uma experiência de vida que pode mudar o curso da história de famílias inteiras. Pessoas entregues às drogas, pessoas entregues a uma vida que está indo rumo ao suicídio. Você tem na sua vida a mensagem da cruz, a mensagem da graça, a mensagem do amor de Deus, que pode mudar vidas. E tem o poder do Espírito dentro de você, que pode ajudar essas mesmas vidas que estão se achegando a ficarem firmes e a crescerem em Jesus mais e mais. E você que precisa, você que necessita de alguém próximo de você para crescer, para que você se desenvolva, que Deus coloque em você uma liberdade de chegar em alguém, pedir ajuda, que Deus coloque em você a iniciativa de falar com outra pessoa, e isso ser realidade entre nós em nome de Jesus. Vamos cantar uma música. Todos que têm sede, e os que fracos são, seu coração, a dor e a tristeza, lavada
Quando Jesus deu a ordem de fazer discípulos, ele continua: e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o primeiro passo. É o momento onde eu digo: Jesus é o Senhor da minha vida, e eu confirmo isso publicamente. No próximo mês teremos um batismo, semana que vem começa o curso. Eu quero desafiar você que ainda não deu esse passo, assumir esse compromisso com Jesus, de se batizar e dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Você quer tomar esse compromisso essa noite? Levante a sua mão, quero orar por você. Quem quer assumir o compromisso de se batizar no próximo batismo e confirmar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida? Vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Todos vocês que querem se batizar, queremos orar por vocês. Dar início a esse processo na semana que vem. Eles já entregaram suas vidas a Jesus, já falaram que Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Estão agora dando um segundo passo de se batizar e confirmar isso. Mas se você veio aqui hoje pela primeira vez, ou já está vindo há algum tempo, e ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não se rendeu para ser discípulo dele, e entregou sua vida a Ele, para receber a salvação, o perdão dos pecados, a paz de uma aproximação com Deus e a certeza da vida eterna, eu desafio você a receber a Jesus, a entregar sua vida a Jesus hoje. Levante a sua mão, você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Não é a decisão pelo batismo, isso é um outro momento. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Você já tem ouvido o Evangelho, já tem participado de grupos e quer dizer: Jesus, eu quero confirmar a minha entrega ao Senhor. Alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Então vamos orar. Ore por esses irmãos. Deus, nós abençoamos esses irmãos, homens e mulheres que estão aqui dizendo que assumem um compromisso público com Jesus, de se tornarem discípulos de Cristo, de no próximo mês assumirem, Deus, publicamente a sua fé em Jesus por meio do batismo nas águas. Nós os abençoamos para que essa decisão, esse propósito se concretize. Eles possam, Deus, no próximo mês, no último domingo de abril, diante da igreja, declarar que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. E que, Deus, que eles não se envergonham disso, e eles confirmam por meio desse ato, desse símbolo, o compromisso com Cristo. Nós os abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Vamos terminar cantando mais uma vez essa música. Aplauda Jesus. Profundas no coração, profundas no coração, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, cumprimente a pessoa próxima do seu lado aí, dê um abraço nela, uma semana abençoada. Lembrando que agora após o culto temos lá no salão mini pizza para você levar para casa, pão que você pode comprar e levar para casa. Deus te abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus.